Graça e paz, irmãos, irmãs. Parabéns às mães por esse dia, né? Eu estou grato a Deus pela oportunidade, pastor Sandro, confiar aqui, estar com vocês, compartilhando desse tema, né? Tão precioso, tão necessário em a nossa vida. Como ele falou, sou pernambucano. Alguém percebeu pelo sotaque? Não, né? Mas sou pernambucano, eu e a Ana Nery. Ia completar agora 12 anos na coordenação da Cristolândia Pernambuco e Alagoas. Estávamos, esse ano, seríamos alguns desafios lá, e Deus nos trouxe para aqui, para somar com a equipe aqui do Rio de Janeiro, uma equipe abençoada, com muitos desafios. E nós aceitamos esse desafio. A nossa querida Fabiola nos trouxe o desafio de estarmos junto, compondo a equipe aqui do Rio. E nós também queremos trazer o abraço da nossa gerente, a Fabiola Mondulo. Ela é a representante da gerência da área da assistência social em todos os projetos sociais da Junta de Missões Nacionais. E sou grato a estar numa igreja missionária e numa data tão especial. Mas o tema desse domingo fala de um cuidado que sustenta a unidade. Trabalhar em cuidado, e como o pastor Sandro bem colocou, ele trabalha justamente numa missão de cuidar de quem cuida. E trabalhar nesse cuidado é algo que cada um de nós, como seres humanos, nós precisamos nos sentir cuidado. Por mais que alguns não possam expressar isso, esse sentimento, esse desejo, mas se sentir cuidado faz parte de se sentir vivo. E trabalhar nesse cuidado, e aqui nós vamos trabalhar alguns pontos que nós vamos pensar juntos, na luz da palavra de Deus, e desse cuidado de Deus na nossa vida, para que a gente também aprenda a cuidar. Nós somos um pouco pragmáticos, né? O ser humano, ele, de alguma maneira, ele cria para si um modelo do seu conceito de cuidado. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas nós trazemos uma herança da família. E aquele conceito de cuidado que nós trazemos, daquilo que nós aprendemos. Mas, na luz da palavra de Deus, nós, na orientação do que Deus quer para a sua igreja, e que isso se reflete numa família e numa sociedade saudável, nós precisamos de alguns parâmetros e coisas que precisam ser assim mudadas, de alguns conceitos, alguns pressupostos que nós carregamos e que, de alguma maneira, atrapalha nessa ideia do que é o cuidado de Deus e que nós precisamos levar para a nossa família, e isso trabalhar e sustentar numa unidade, porque essa é a proposta do Senhor para a sua igreja, quando Ele trabalhou desde a eternidade de cuidar de nós, de trazer essa unidade, de sermos cuidando um do outro, em detrimento dos nossos próprios interesses. E isso nós queremos trazer como leitura bíblica proposta, Provérbio 31, do 26 ao 28, nós vamos ler esse provérbio. Depois vamos estar lendo Tito, do capítulo 2, do versículo 4 ao 5. Ainda sentado como estão, eu vou ler esse versículo de Provérbios, do capítulo 31, provérbio que fala da mulher virtuosa. Mas vamos tirar do cuidado, de uma atitude dessa mulher virtuosa, para que a gente possa aplicar aqui na nossa palavra. A partir do verso 26, diz assim: fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Cuida do bom andamento de sua casa, e não come o pão da preguiça. Seus filhos se levantam e a chama de bem-aventurada. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres
são virtuosas no que fazem, mas você supera todas elas. Também vamos caminhando para Tito, como também uma palavra de referência para nós, para o que nós vamos falar hoje, a partir do verso 4 do capítulo 2 de Tito. Também se referindo às mulheres, mas agora no transmitir, no ensinar. E diz assim: a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Oremos ao Senhor. Pai querido, estamos aqui nessa manhã de festa, Dia das Mães em todo o Brasil, onde nós queremos louvar ao Senhor pela vida de nossas mães. Essas mulheres, ó Pai, preciosas e virtuosas, e que, através do cuidado que o Senhor expressa na imagem da mãe, mostrando, ó Deus, a unidade que o Senhor tem e o que o Senhor nos ensina para sermos cada vez melhor. Abençoe esse momento, fala conosco, nos dá sabedoria, e que tudo que possamos aqui compartilhar seja vindo do teu altar. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Queridos, a unidade de uma família, e aí olhando desse contexto que nós encontramos, nessas duas passagens da palavra de Deus que nós encontramos, mostra como a comunidade, tanto a comunidade de fé como a família, ela não é fruto de um acaso. Trabalhar no conceito do cuidado que sustenta a unidade, nós precisamos entender que ela decorre de cuidados intencionais. Cuidados intencionais que vêm além de ações pontuais, mas que se revela na construção diária de um ambiente onde cada pessoa se sente vista, valorizada e acolhida. Pensar nessa proposta desse cuidado que vai construir e sustentar uma unidade, precisamos entender que precisa nascer de uma intencionalidade. Não é algo que parte do acaso, mas algo dentro de um ambiente contínuo, de ações contínuas, que vão gerar em cada pessoa esse sentimento de pertencimento, que são vistas, valorizadas. E isso é o resultado de quando nós entendemos o que é cuidar. Como eu falei, a proposta do Sandro e da Denise dentro de missões nacionais é justamente transmitir para os missionários que estão no campo de que eles não estão só. E que apenas saber que alguém ora por eles, mas se sentir de uma maneira concreta, alcançados, valorizados e vistos dentro das suas diversas situações. Não só no momento da alegria, em situações que nós estamos bem familiarizados no campo missionário, mas em todas as circunstâncias. Ontem mesmo, uma jovem lá, em Campos do Goitacazes, uma nossa missionária, perdeu alguém da família. E ali, naquele momento, a equipe, nós compartilhamos, passamos para a gerência, toda a equipe, falamos para que ela se sentisse cuidada naquele momento. Era um momento em que ela pudesse entender que o campo missionário, ela não está só. Que aquele sofrimento não era algo apenas dela, particularmente, mas que todos que estávamos formando com ela no campo, sentimos a sua dor. Esse olhar, essa percepção, de uma maneira intencional, passando para aquela pessoa uma segurança de que Deus cuida de quem cuida. E essa proposta do Sandro, essa proposta da Denise, e todos nós que estamos no campo, nós estamos vivenciando isso. Nós que fomos transferidos, estamos vivendo ainda o luto de ressignificar tudo aquilo que nós construímos em 12 anos e que tivemos que abandonar, deixar para trás. E é interessante que são duas situações. Nós abandonamos a família, abandonamos o trabalho, deixamos tudo para ir para o campo. E aí construímos um novo ambiente familiar, de cuidado,
onde nós se sentimos parte desse grupo, e agora ali totalmente se sentindo seguro, recebemos o desafio para deixar tudo novamente e vir para o Rio. E esse processo é um processo que traz sentimentos que precisam ser administrados. Se nós não tivermos esse cuidado, mesmo num ambiente que a gente entende que Deus está conduzindo, mas nós somos seres humanos, constituído de sentimentos. E a sensação de perda é algo que nós temos dificuldade de administrar. Eu não sei se vocês já chegaram no nível elevado de administrar perdas, mas eu ainda estou no nível de administrar essa perda e vivenciar agora essa questão do luto, como faz a diferença quando nós somos cuidados. Porque o cuidado vai trazer essa ideia da unidade, vai trazer em nós uma segurança para poder passar, para poder suportar. E transferindo isso para dentro de um ambiente da família, da comunidade de fé, nós precisamos entender como essa palavra cuidado e como essa ação, esse sujeito, ele precisa ser algo muito vivenciado por cada um de nós. Porque no ambiente do cuidado não está limitado e restrito àquele que precisa, mas todos nós, em todo momento, precisamos nos sentir cuidados. E o cuidado que nós encontramos lá em Provérbio 31, é um cuidado que ele vai para uma prática diária. E aí a gente tem 3 pontos que nós precisamos aqui caminhar nessa ideia do cuidado e na construção do cuidado e nas suas etapas que são necessárias para que se haja uma unidade fortalecida através de intencionalidades e ações práticas. Aí eu faço uma pergunta. Você tem cuidado das pessoas que Deus tem colocado na sua casa, no seu trabalho, nos seus filhos? Como tem sido? Qual a nota que você daria ao seu cuidado? Não ao seu cuidado de estar sendo do cuidado, mas do cuidador. Então, o primeiro ponto é o cuidado na prática diária. E aí nós podemos observar que aquela mulher do provérbio é uma mulher que ela vai trazer, através do ensino, o cuidado de se manifestar nos detalhes. O texto é claro que cada detalhe que é colocado pelo autor relata atitudes que vão trazer, através daquela mulher, em ações práticas, onde cada palavra vai fortalecer o dia a dia dos seus filhos, do seu marido, de todas as pessoas, dos servos, onde ela está inserida. São atitudes práticas, não verbalizadas, mas concretas. Há uma tendência em cada um de nós de achar que o outro tem que entender o meu jeito, a forma como eu estou amando e cuidando, porque é o meu jeito de cuidar. Tem uma música lá atrás, bem distante, e ainda bem que foi desconstruída, que os brutos também amam. É um pouco meio fora do contexto a gente entender. Eu acho que isso era mais para massagear o bruto do que o que é amado. Porque não tem como você associar atitudes de cuidado onde não expressam amor. E aí aquela mulher, ela fortalecia, através do cotidiano, práticas que eram concretas, na maneira de falar, na maneira de agir, como ela conduzia as relações dentro do lar. Tinha uma intencionalidade de formar e trazer um sentimento de cuidado, de pertencimento. Não se trata de gestos isolados. Interessante que, como o Dia das Mães, né, tem filho que só lembra da mãe no dia da mãe. E eu estou vivendo com a Ana Nery o período do ninho vazio já há uns 6 anos. E os filhos, é normal, os filhos seguem. É para isso que nós criamos nossos filhos. Nossos netos seguem o mesmo destino. Mas parece que o cuidado, e onde que a palavra de Deus dá como ordenança, né, honrar pai e mãe.
E parece que honrar pai e mãe se restringe a um presente no Dia das Mães. E não é, né? O cuidado não pode ser pontual. O cuidado não pode ser um gesto isolado, de uma palavra isolada, dita em algumas situações que se ache ali necessária. Mas precisa ser uma atitude constante e repetitiva para que possa construir, para que possa formar e trazer o conceito de bondade e de pertencimento. Quando nós estamos numa instituição, e aí instituição da família, não se sentir parte dela é quando nós não participamos, não se sentimos cuidado. Por isso que nós estamos vivenciando hoje uma geração onde muitos filhos não se sentem parte de casa. E parece que se sentem mais na escola, no trabalho, entre os amigos, mais valorizados e amados, porque essas atitudes que são tomadas dentro de casa, do cuidado, não são práticos, são apenas pontuais. Eu lembro quando eu não era convertido e minha esposa orou muito para que o Senhor quebrasse. Aí Deus foi e tocou fogo. E foi... Eu lembro quando ela, buscando ali, levar para a igreja e cobrava algumas coisas, eu falava, está faltando alguma coisa em casa? Olha, eu acho que aqui, graças a Deus, nenhuma mulher escutou isso. Mas isso era muito comum. Principalmente no Nordeste, Rio tem isso não. Está faltando alguma coisa em casa? É aquela coisa que não é uma prática pontual. E acha que porque sustenta, ou mantém, ou faz, não deixa faltar o alimento, já cumpriu a sua missão. E não é assim. Aquela mulher virtuosa, no princípio da atitude, ela mostra que a unidade ela é fortalecida quando, dia após dia, as palavras são carregadas de sabedoria e as ações refletem bondade. Assim, o ambiente familiar, o ambiente congregacional torna-se mais acolhedor, mais seguro, sustentado pelas pequenas atitudes cotidianas. Esse cuidado prático, ele precisa ser aprendido, ele precisa ser exercitado. Ele precisa ser construído. E como é colocado aqui, trazendo o exemplo de uma construção. Cuidado, a melhor forma de exemplificar o cuidado é uma construção, onde nós começamos com o alicerce e vamos levantando as paredes. Não tem como chegarmos a um nível de excelência. Nós estamos numa caminhada. E essa caminhada, através da palavra de Deus, ela está nos ensinando muita coisa. E mostrando para mim, para você, muita coisa que a gente precisa mudar todos os dias. E isso é muito difícil, porque nós somos orgulhosos. E na maioria das vezes nós não queremos enxergar o que está sendo dito, e às vezes até gritado nos nossos ouvidos. Mas vem a natureza humana. E nós precisamos, desse princípio da atitude, fazer uma reflexão. Como tem sido a minha prática com relação ao cuidado que eu tenho que prestar às pessoas, principalmente dentro de casa? O segundo ponto que nós queremos trazer está ligado ao Tito. A palavra de Tito está instruindo as mulheres de como, motivando as mulheres de como instruir as mais novas. E aí o cuidado é algo que nós deixamos legado. O cuidado na leitura do Tito é o legado que nós precisamos ensinar. Tem se perdido muito hoje, no contexto da família, o ensino, né? Dos avós, aprendi com a minha avó, com a minha mãe, e aí esse ensinamento vai de geração em geração, e mostrando o cuidado, e mostrando, apontando a essa unidade de uma maneira intencional, de que aquelas atitudes tendem a mostrar a melhor forma de como eu e você precisamos nos sentir parte, e precisamos nos sentir unidos, numa só proposta, numa só fé, numa só unidade dentro da sua casa.
E aí o texto de Tito traz esse ensino de Paulo, mostrando que esse cuidado, ele vai transmitir através das habilidades adquiridas. E a gente tem vários textos na Bíblia, além desses, que mostram ensinos que através do legado. Paulo, escrevendo na sua segunda carta a Timóteo, num período em que Timóteo estava vivenciando tempos difíceis, tempo em que havia uma perseguição imperial, uma perseguição religiosa, uma apostasia muito grande, e Timóteo estava se acovardando. E ali Timóteo viu a maioria dos seus líderes presos, o seu pai na fé também em prisão. E naquele momento ele precisava se sentir cuidado. E Paulo escreve da prisão. E quando Paulo traz aquela carta, em 2 Timóteo, ele vai, a partir do capítulo 1, lembrar a Timóteo o cuidado de Deus. A presença de Deus na sua vida. Mostrando como ele foi ensinado através da sua mãe, da sua avó. Como ele recebeu a fé e ele é desafiado à sua santa vocação. A não esquecer do cuidado. E aí, o legado, ele traz isso. Ele mostra e aponta para princípios que às vezes nós esquecemos quando nós estamos passando por dificuldade. Quando nós passamos para os nossos filhos, nós ensinamos, nós transmitimos o legado desse cuidado, mostrando para eles que eles estão sendo amados, trazendo a memória. Ensinamento, instruindo. A palavra de Deus sempre trouxe isso ao povo de Israel, inculcar na criança a palavra, ensinar a ela o caminho e apontar essa bondade de Deus, esse cuidado de Deus. Em todo momento, nós encontramos isso na palavra de Deus, e a palavra aqui não é sugerir uma forma automática, mas exigir uma intencionalidade dedicada, que deve ser cultivada e passada adiante, de geração em geração. A intencionalidade na família saudável mostra uma unidade resultante de exemplos ensinados constantemente dentro do lar, de geração em geração, investindo tempo para ensinar e praticar com cuidados, esse cuidado, garantindo que essa unidade vai permanecer para a vida toda, até as próximas gerações. E nós precisamos resgatar isso. Trazer de volta aos nossos filhos, trazer de volta para os nossos filhos aquilo que nós aprendemos, o cuidado que nós recebemos através de toda a geração que nos instruiu. Não devemos transmitir ou deixar para a tecnologia ou negociar aquilo que é de responsabilidade nossa. O cuidado depende de nós, é o nosso legado. Essa valorização. E por último, tudo produz frutos. Todo o cuidado, como diz o tema, ele aponta para um resultado. E os resultados dependem muito de tudo que foi instruído, que foi ensinado, dessa construção. A base colocada, as paredes levantadas, vai apontar uma estrutura final, aonde nós queremos chegar. E aí, esse cuidado que sustenta numa unidade, nós precisamos entender que esses frutos, ele vai garantir uma segurança e um crescimento. Não existe outra receita de fazer o bolo. Esse bolo gostoso que a gente está comprando, né? Está sendo compartilhado pela juventude, houve uma receita. Qualquer componente que faltasse ou exagerasse, o resultado não ia ser aquele bolo gostoso. O cuidado, as etapas trazidas pelo exemplo, que é o nosso legado, e atitudes práticas, vão resultar naquilo que nós desejamos, que é segurança e um crescimento saudável, nessa unidade. E quando nós cuidamos de uma maneira constante e prática, os vínculos familiares eles vão se tornando inquebráveis, sólidos. Os vínculos
também na comunidade da fé, mesmo diante das adversidades, eles serão solidificados, estarão firmes. E isso vai fazer com que o ambiente onde cada um de nós estejamos se torne sempre num sentido de pertencimento e seguro, que vai crescer e vai sempre se desenvolver nesse sentido. É como se nós estivéssemos passando para os nossos filhos a receita que serão passadas para os nossos netos, os nossos bisnetos, tataranetos, e toda a geração será edificada em um princípio do cuidado, que foi adquirido pelo exemplo de Deus. Todo esse cuidado, o primeiro pertencimento, que é o cuidado que gera um sucesso de fazer parte, que fortalece, que faz estarmos juntos, que faz com que pertençamos juntos no mesmo propósito. Segurança emocional, que vai gerar, mesmo diante das perdas, diante de tantos sentimentos, uma instabilidade. Um ambiente de cuidado, de pessoas que se encontram seguras emocionalmente e também espiritualmente, exercidas para manter uma unidade e fortalecer o crescimento pleno de cada um. Saúde física, mental e espiritual. Com esse único propósito de entendermos que esse é o resultado que nós queremos alcançar. A palavra de Deus, ela traz isso em todos os seus ensinamentos, e isso que fortalece o exemplo dessas mulheres. E aí, meus queridos, eu parto para algo que nós encontramos na palavra de Deus em Efésios. Eu não vou para o texto, porque só me faltam 4 minutos. Efésios, no capítulo 5, todos nós conhecemos esse texto. É o ensino da igreja, né, de Paulo orientando a igreja de Éfeso. Uma igreja estruturada com a presença do Espírito Santo e muito dos dons de Deus ali. Mas uma igreja que precisou entender que o cuidado era necessário se desprender de alguns comportamentos. E o capítulo 5, ele vai discorrer comportamentos e práticas que precisam ser colocadas de lado, para que Deus cuide, primeiro, o seu eu. Porque para que eu possa cuidar, eu preciso me sentir cuidado. Paulo vai trabalhar do versículo 1 até o versículo 16. O desprendimento de comportamentos, de atitudes que atrapalham a nossa natureza humana, na sensibilidade de olhar para o outro. Porque o cuidado, quando eu só posso cuidar do outro se eu entender a importância do outro na minha vida. A partir do versículo 17, depois que nós trabalharmos o eu e deixarmos Deus, e o primeiro versículo do capítulo 5 é: sejam imitadores de Deus, como Cristo Jesus. Nós temos um exemplo de cuidado maior. E nesse exemplo de cuidado maior, nós temos Jesus Cristo, que também é um exemplo do cuidado de Deus na minha vida e na sua vida. E tudo aquilo que precisa ser trabalhado, que precisa ser mudado, que precisa ser ali refeito, Deus está cuidando. E o texto vai apontando até a presença do Espírito Santo em nossas vidas. E quando o Espírito Santo entra em nossa vida, fazendo agora esse novo pertencimento da nossa comunidade de fé, os versículos seguintes vão mostrar o resultado da presença do Espírito Santo de Deus, desse cuidado agora sendo replicado no relacionamento conjugal, marido e mulher, relacionamento de pai e filho, com os pais amando e não suscitando a ira dos seus filhos, o relacionamento com os nossos servos, com aquelas pessoas que se relacionam conosco e que nós temos um poder de autoridade, mas nós, agora, com a presença do Espírito de Deus, nós vamos cuidar. Percebendo o cuidado de Deus, sentindo a presença do Espírito Santo, nós vamos fazer a diferença em todas as áreas da nossa vida, em todas as pessoas. E aí, esse pertencimento,
essa segurança emocional vai nos trazer que cuidar é sustentar a unidade. Que possamos ser intencionais em nossas palavras e ações, não pontual, mas intencionais, práticas diárias, transformando a nossa casa, os lugares de refúgio, sendo um lugar de refúgio, transformando o nosso ambiente de trabalho, a igreja, em todos que estão ao nosso redor se sintam acolhidos e seguros, para que isso possa florescer, para que isso possa ser a nossa identidade em qualquer lugar onde que nós estejamos. Que Deus aplique essa palavra em nosso coração. Algo que não é tão simples, sozinhos, mas através do Espírito Santo de Deus, Ele vai nos mostrando o caminho. E nessa construção, a gente não está só. Ele está nos formando. Ele está nos lapidando, para que o cuidado possa transformar e nos tornar cada vez mais unidos em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe.